Eu comentei com vocês no vídeo anterior que o processo do Canadá, você acaba, se você tiver uma família, você acaba ganhando mais pontos. Se você tiver uma criança pequena ou filhos pequenos, você também ganha. Então, o que significa isso? Na verdade, isso de pontos, o que eu estou falando para vocês é, existe uma faixa de pontos, né, que você pode atingir durante o seu processo de imigração, ou seja, o escritório de imigração vai te chamar em algum momento para uma entrevista e lá eles vão te avaliar. Se você tem uma faixa que seja até 100 pontos, que são atingíveis, que é como se você estivesse tendo uma nota de 1 a 10, e dentro desses 100 pontos, né, que na verdade a nota seria de 1 a 100, você começa a ter a tua pontuação dependendo da tua experiência profissional, ou seja, eles vão olhar. Se você tem experiência profissional em carteira, com mais de 2 anos, você vai ganhar X pontos. Se você tem um curso técnico, você ganha outros X pontos. Se você começa com um nível, se você já é formado, tem um nível universitário, você já começa acima de 30 pontos. Se você é casado, você ganha mais pontos. Se você tiver filho pequeno, você ganha mais pontos. Se você tiver parente ou amigo ou algum laço familiar no Canadá, você ganha ponto. Se você já fez uma viagem para o Canadá, se você já conhece o país, você também ganha alguns pontos. Se você fala inglês, o seu inglês vai ser avaliado, você ganha de 1 a 12 pontos, dependendo do teu nível de inglês. O francês também, você vai ter avaliado dentro dessa faixa de pontos. E no total, se você fizer aí o mínimo entre 57 e 60 pontos, você será aprovado e conseguirá o teu processo de imigração. Então, assim, é, um dos pontos que é bem interessante, na época, pelo menos agora, na época que eu fiz, agora está sendo reformulado, mas uma das coisas que era bem frisante nesse processo era a necessidade do francês, ou seja, você tinha que pelo menos demonstrar que você tinha um nível básico, né, de básico para intermediário de francês, ou seja, que você pudesse entender uma conversa, entender orientações, para que você possa ser aprovado. Ou seja, se a pessoa chegar com curso universitário, com filho pequeno, com outros pontos que poderiam atingir, você ainda ficaria barrado se você não entender nada de francês. Então, a recomendação é que você realmente busque o francês. Eu vou falar para vocês formas de você aprender francês aqui ainda no Brasil, antes de você mudar para o Canadá, que são bem fáceis, bem legais. E uma coisa que você pode também fazer é fazer cursos online, que eu vou compartilhar com você vídeos e como se preparar para essa entrevista. Então, assim, o processo todo começa com uma pesquisa, ou seja, você vai ter que fazer uma pesquisa sobre o Canadá. Então, existem, para você entender, a gente no Canadá, o Canadá é dividido em províncias. Então, uma das províncias do Canadá é a província de Quebec. Não é essa província como se fosse um estado nosso aqui no Brasil, mas na verdade a província ela o território dela é muito maior do que um estado. Então ela seria somatória aqui um somatório do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, um pedacinho de Minas Gerais. Então é uma coisa muito grande. E a capital, ou seja, a cidade capital dessa província de Quebec, também se chama Quebec. Então, assim, muita gente fala assim, eu vou morar em Quebec. Isso é muito relativo. Você pode estar morando na província de Quebec, existem várias cidades lá dentro, inclusive Montreal é uma das cidades. Ou você pode simplesmente, a pessoa está se referindo, eu vou morar na cidade de Quebec, que é a capital da província. Então, eu vou mostrar depois para vocês, quando a gente entrar na parte do mapa, eu vou compartilhar para vocês, mostrar algumas fotos. Eu visitei a cidade de Quebec, eu visitei a cidade de Montreal e algumas outras cidades também. Sherbrooke foi uma cidade que eu fui passar o final de semana e eu vou compartilhar com vocês aí sobre essas cidades. Também existem outras cidades fora da província de Quebec, então isso é interessante que você saiba que o teu visto ele não está limitado a você morar só na província ou na cidade de Quebec. Na verdade, você vai conseguir um visto de imigração que te permite viver no Canadá, ou seja, se você chegar em Montreal e falar não, ou chegar em Quebec e falar eu encontrei uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de melhor, alguma coisa que te atraia para que você vá para Toronto ou para Vancouver, você simplesmente pode ir e você não vai ter nenhum problema com isso. Então eu vou falar também em detalhes
sobre isso. Então, inicialmente, esse vídeo era mais para te dar uma ideia de que tipo de pessoas que o Quebec está procurando, então, para que você tenha em mente. Eles estão buscando pessoas até 35 anos. Eu sei que existem algumas exceções, dependendo do teu currículo, do teu histórico, da tua família, você consegue extrapolar um pouquinho, se um dos dois extrapolar na data, nessa idade. Eu vi algumas palestras que a Soraya frisava bastante isso, ou seja, se você tiver um pouquinho mais de 35 anos, não desista, ou seja, tente, vá conversar, porque eu acho que é uma coisa que vale a pena. Se você tiver família, filhos pequenos, tem incentivo, até mesmo para quem tem filhos pequenos, acho que os incentivos são até legais, porque dependendo da idade dos filhos, o Quebec até contribui quando você chega lá com valor financeiro para que você ajude nos custos do teu filho durante os primeiros meses. Então, existe um procedimento assim também. O Quebec também, uma vez que você imigra, como eu falei, você precisa ter o básico do idioma, né, do francês, pelo menos um básico intermediário. Eu recomendo o intermediário, mas por que você precisa só ter básico intermediário? Porque quando chegar lá, você vai fazer uma avaliação e vai ganhar até 1.000 horas de curso de francês gratuito. Ou seja, você pode chegar no país e eles querem que você aprenda realmente o francês lá, e faça todo o teu curso. Você chega até a receber né, um valor mensal para que se você estiver fazendo o curso integral, ou seja, eles te pagam, acho que é uma taxa de US$ 250 por mês para que você possa fazer esse curso, ou seja, realmente estão tentando te incentivar para que você chegue, estude, se prepare antes de você entrar no teu mercado de trabalho. Bom, esse era o nosso primeiro vídeo, falando um pouquinho de quem pode ir para o Quebec. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar. Eu vou gravar alguns outros aí falando sobre diversos temas sobre imigração. Até o próximo. Obrigado.